Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 24 de julho. Hoje é o dia do Senhor, domingo, 17º domingo do tempo comum. Somos convidados por meio desta liturgia a nos reconhecermos filhos de Deus. O Senhor nos ensina a rezar e nos ensina a nos dirigir a Deus como nosso Pai. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, os discípulos pedem a Jesus para que Ele os ensine a rezar. Hoje o Senhor nos ensina como rezar. Olhando para as leituras de hoje, a primeira leitura do dia de hoje é do livro do Gênesis, capítulo 18, versículos de 20 a 32, fala de Abraão que está em diálogo com o Senhor. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou a mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão, ele começa então a interceder. Senhor, mas vai matar os justos com os injustos?
Então, Deus da vida, que ama a todos, diz, de uma certa maneira, Abraão não pode fazer isto. Olha que interessante. No primeiro momento, na primeira instância, parece-nos que a oração de Abraão é uma oração muito mais voltada ao amor, à misericórdia, do que as atitudes do próprio Deus. Amados irmãos e irmãs, o que acontece aqui? Com toda certeza, Deus ama a todos sem exceção e nunca Ele vai punir o justo com os injustos. Contudo, Ele se permite deixar ser interpelado por Abraão, que é considerado amigo de Deus. Como um amigo que entra em diálogo, Abraão começa a dialogar com Deus, a conversar com Deus. E começa a interceder pedindo em favor dos justos que se encontram lá em Sodoma e Gomorra. Começa com o número de 50, 45, 30, 20 e 10. Esta insistência nos leva a reconhecer a necessidade da persistência na oração. Portanto, devemos amar e devemos nos dirigir a Deus pela oração, com uma oração persistente e uma oração confiante. O Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, nos coloca diante, então, de Jesus que está rezando. Quando ele termina a oração, ele estava rezando em um certo lugar, quando terminou, os seus discípulos pedem a ele: Senhor, ensina-nos a rezar, e o Senhor os ensina. Ele ensina os discípulos a rezar a Deus, chamando-o de Abba, papaizinho. Pai. Deus não é simplesmente um Deus que nos criou. Ele quer ser e Ele se dá como nosso Pai. Ele é Pai nosso. E como nós nos reconhecemos filhos de Deus? Sobretudo pelo santo batismo. Somos adotados, participamos da adoção filial em Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos concede, então, a filiação divina. Nós somos filhos de Deus. E é por isso que Jesus nos ensina: quando rezardes, vá com confiança ao encontro do Senhor e fale a Ele como um filho conversa ao Pai. Mas, Padre, eu tenho tanta dificuldade com o meu pai. Mas lembre-se que Deus, nosso Pai, é muito mais, 1000 vezes mais, amoroso do que o nosso próprio Pai. Se o nosso Pai já nos ama, não tem como nem mensurar o amor de Deus para conosco. Se o vosso Pai, ou nosso Pai, não nos ama, o Deus que tanto nos quer bem, nos ama e jamais nos abandonou, nos quer bem. Portanto, precisamos ir ao encontro dele e ele nos dá a possibilidade de pedir aquilo que precisamos. Junto à oração do Pai Nosso, que em Lucas nos apresenta 5 pedidos, diferente de São Mateus, nós vemos uma outra parábola, Jesus falando então de um amigo que é incomodado, importunado por outro amigo. E ele fala dessa insistência e diz assim, depois, no versículo 9 do capítulo 11. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis. Então, Jesus está nos ensinando, nós precisamos pedir. Deus sabe com toda certeza, mas nós precisamos pedir. Procurai e encontrareis, buscai o Senhor, ide ao encontro dele, ele está nos esperando no sacrário, constantemente. Batei e vos será aberto. Esta insistência de bater, de estar no encontro, de ir ao encontro do Senhor. Peçamos, portanto, esta graça, de um coração capaz de, na intimidade para com Deus, na oração, reconhecermos-nos filhos amados de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça
e que a cada dia mais possamos crescer perseverantes para o amor e no amor de Deus, que é nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.